Olha essa história, que coisa curiosa. Um caseiro e 4 trabalhadores rurais foram resgatados em uma operação de combate ao trabalho semelhante à escravidão. Entre as vítimas está um idoso de 70 anos que trabalhava sem receber salário há cerca de 17 anos em uma chácara localizada entre os municípios de Barreiras e São Desidério, no oeste da Bahia. Sim, 17 anos sem remuneração e vivendo de forma desumana e degradante. É horrível. Mas a gente vai contar essa história para você agora no Plantão do Meteoro. O que falar, né? Não falar nada. Vou trazer a Day Oliveira aqui para falar com a gente. Ó, o @ da Day está aqui, @Daiane J. Oliveira, para você seguir. Onde que a gente pode seguir a Day? Você pode me seguir no X, no Instagram. Inclusive, por gentileza, me sigam no Instagram, porque eu tenho um sonho que é conseguir 10 mil pessoas no Instagram. Eu estou quase batendo esse sonho, porque eu tinha aquela vontade de passar o arrasta para cima, e hoje em dia não precisa mais ter 10 mil para fazer o arrasta para cima, mas eu ainda gosto da ideia de ter 10k no Instagram, tá, gente? Em quase todas as plataformas de conversa nas redes sociais. Eu gosto muito de testar redes sociais. Não em conteúdo adulto, tá? Essa daí eu tô fora. Essa não. Mas falando nessas aí ainda fui, ainda não, melhor não. Mas falando muito sério, que é um assunto realmente revoltante, não tem como a gente não se comover com o que acontece. A gente teve aí uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que aconteceu no começo do mês agora de novembro, entre os dias 5 e 8 de novembro, que foi anunciado ontem pelo Ministério Público do Trabalho, Emprego e Renda, que é o seguinte: eles foram até o oeste da Bahia, nos municípios de Barreiras e São Desidério, e nesse município eles encontraram pessoas trabalhando em um serviço ali, um trabalho análogo à escravidão. Foram 4 pessoas trabalhando em serviço análogo à escravidão, trabalhadores rurais e mais um caseiro. Então, ao todo, foram 5 pessoas. Esse caseiro era nada mais, nada menos do que um idoso de 70 anos que trabalhava já há 17 anos, sem remuneração neste mesmo local, nessa chácara. Vou te pedir, por favor, Luz, para colocar a matéria do G1, é justamente o que a matéria do G1 informa, e logo na entrada tem uma foto que é muito revoltante, porque mostra, né, um pedaço de colchão ali, um pedaço de lona, perdão, os instrumentos que eram utilizados, né, na fazenda, e um local onde tinha uma cama improvisada, assim, um local ali, uma parede com suja de carvão ali, possivelmente onde eles esquentavam a comida, né, colocava ali algum tipo de fogareiro para fazer a comida. São imagens fortes, né? Eu vou te pedir para descer mais um pouquinho, onde tem outras 4 vítimas, que mostra, né, dentro do local, que é um quarto totalmente insalubre. A gente tem aí, logicamente, está revirado, porque quando a polícia, o Ministério Público entra no local, eles reviram para ver se tem alguma coisa, mas você vê que é literalmente como se fosse um quartinho, assim, um depósito, sabe? Um local de depósito sem ventilação. A gente tem aqui as informações, tem uma lista do que não tinha nesse imóvel. O imóvel não tinha energia elétrica, o grupo dormia em camas improvisadas com madeira e colchões sujos disponibilizados pelos trabalhadores. Foram os próprios trabalhadores que procuravam nesses locais aí que conseguiam dormir. Não havia banheiro em condições de uso dentro da casa, o que obrigava os trabalhadores a realizarem suas necessidades fisiológicas no mato e a tomarem banho na parte externa da casa. A água utilizada para consumo e banho era retirada do rio, que passa perto da localidade, armazenada em tonéis inadequados, inclusive também de forma reutilizada. Tanto os tonéis eram tipo latas de tinta, eram baldes que podiam ser utilizados. No momento da fiscalização, ainda foi constatado que alimentos eram cozidos em latas reaproveitadas de tinta acrílica. E aí, no finalzinho da matéria, tem aí a imagem, né, da lata, em cima do fogareiro, ali onde eles acendiam. E os trabalhadores resgatados não foram capacitados para operar a motosserra, não passaram por sequer nenhum treinamento de segurança.
O grupo não atuava com equipamentos de proteção coletiva e individual necessários para a execução da atividade. A gente está listando o que foram as irregularidades encontradas, mas assim, a gente está falando que no local sequer tinha condições mínimas de higiene, né, e local para dormir, não tinha sequer energia elétrica e água encanada. Então, lógico que eles não iam passar por nenhum tipo de proteção, não iam ter EPIs, não iam passar por nenhum tipo de treinamento, né? As ferramentas e insumos necessários para a realização do trabalho foram adquiridas pelos próprios trabalhadores, e o grupo atuava a mando de empregador que firmou um contrato de compra e venda de uma floresta em pé, instrumento firmado com o dono da fazenda para que o contratante fizesse a extração e a venda de madeira de uma área de mata da propriedade. Aí, logicamente, por essas situações todas, né, os trabalhadores eles foram resgatados desse trabalho que era análogo à escravidão, eles foram submetidos ali a um acordo trabalhista, eles tiveram as guias emitidas para receber a parcela de seguro-desemprego, e os empregadores terão que apresentar documentos comprobatórios, né, de correção das irregularidades, e vão ter que fazer também, foi lavrado o auto de infração sobre, né, todos essas irregularidades, eles vão ter que fazer um acordo, pagar o valor devido para esses trabalhadores, fora outras indenizações que são pagas justamente ao Ministério Público, mas é isso, a gente está falando do século XXI, tem gente criticando a escala 6x1, mas a gente ainda tem o Ministério Público do Trabalho, Emprego e Renda aí fazendo apreensões, fazendo resgate de pessoas que estão em trabalho análogo à escravidão, vivendo dessa forma tão desumana. 17 anos, a gente está falando de gente que está há 17 anos sem receber absolutamente nada, nada de salário, né? Estou trabalhando com a mão na frente e outra atrás. Nesse caso, né, o caseiro, que era já uma pessoa aposentada por invalidez, ele não tinha acesso aos valores porque a própria empregadora, que era a pessoa responsável pela chácara, ficava com cartão de acesso à conta bancária. A gente tem mais um agravante, viu, Lúcio? Não é só, inclusive, forçaram a pessoa a trabalhar sem receber, mas também a gente tem um outro crime, que é se apoderar aí dos rendimentos de uma pessoa que tinha uma pensão por invalidez. Esse caso não é o único, a gente já teve domésticas que passaram pela mesma situação, inclusive uma mulher que foi que trabalhou de forma análoga à escravidão por quase 30 anos, e existia esse discurso, ela é como da família, que ela também tinha uma aposentadoria que não tinha acesso. Infelizmente, esses casos não são únicos, e justamente por causa disso, eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para mostrar, a gente tem aí uma lista, que é a lista suja do Ministério Público do Trabalho, emprego, que é uma lista com os empregadores, que foi atualizada, inclusive, recentemente, é uma lista com os empregadores que foram flagrados aí de forma irregular, né, pela investigação, pela Polícia Federal, polícias locais ou pelo Ministério Público do Trabalho. A maioria, inclusive, faz um termo de ajustamento de conduta, um TAC, ou, né, faz o pagamento, e eles acabam, né, se livrando, né, do processo judicial, mas essa lista ela continua aí. Então, por exemplo, você quer se preocupar aí, olha, eu quero saber se eu posso comprar um vinho de determinada vinícola ali do Rio Grande do Sul, eu não sei, eu sei o CNPJ porque está aqui. Você joga o CNPJ nessa lista aqui, você consegue verificar se essa empresa ou se uma pessoa física ela já foi condenada por alguma coisa. Inclusive, a Fazenda Talismã, ela está aqui nessa lista, tá? A Fazenda Talismã, para quem não sabe, a gente falou recentemente dele, é do cantor Leonardo, perdão. Ele passou, né, deixou com que outra pessoa utilizasse a terra, e acabou que essa outra pessoa que utilizou um determinado trecho da fazenda estava envolvida com trabalho análogo à escravidão, pessoas foram resgatadas da fazenda, e como a fazenda era do cantor, existe uma questão da jurisprudência, que é o seguinte: se você você terceiriza o serviço, ou se você, né, de alguma forma tem uma ligação com uma empresa, que essa empresa é envolvida com trabalho análogo, você está ali corresponsável de alguma forma, porque você precisaria fiscalizar também. Então, a partir dessa premissa, foi o cantor que também se responsabilizou e pagou também uma indenização para esses trabalhadores,
Por isso que a Fazenda Talismã aparece nessa lista, mas é importante a gente saber, né? Todo mundo que aparece nessa lista, de alguma forma, teve uma relação ali com o trabalho análogo à escravidão. Dai. Oi, Lúcio. Eu fui scrollando para baixo quando você foi falando e não acaba, né? Olha, essa lista, ela tem aqui, ó, 56 páginas. São 723 indivíduos que estão nessa lista. Assustador. A gente está em 2024. Assustador. Exatamente. E se você analisar, inclusive, tem várias, né, que foram atualizadas. Essa é uma versão muito atual, de 2023 e 2024. Então, são os dados bem recentes do Ministério Público do Trabalho. Não são dados antigos, a gente não está falando de um levantamento de 50 anos, não. São dados bem recentes, inclusive. Isso é extremamente triste, né? Eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer um outro olhar, né? Porque a gente está falando de trabalho análogo à escravidão, também no momento, né, eles foram resgatados, esses 5 trabalhadores, inclusive um idoso de 70 anos, que também tinha sua pensão capturada. A gente está falando disso no momento em que se luta por condições mínimas de trabalho, condições dignas de trabalho. E a gente está falando, tem muita gente aí falando sobre a escala 6x1, e eu percebo até que não de uma forma muito didática. E eu trouxe aí um vídeo de um especialista em economia, um economista, que é o Gil do Vigor. Acho que o Gil do Vigor ele fala de forma muito didática o que é a escala 6x1, e a gente consegue, a partir disso, lembrar por que o empregador, ele muitas vezes não quer que o trabalhador ele tenha tempo de pensar, ele tenha tempo ocioso, ele tenha lazer. Sabe? Ele quer exatamente um trabalho escravizado. Vamos ouvir o que o Gil do Vigor fala sobre a escala, por favor, Lúcia? Gente, eu vim falar sobre o fim da escala 6x1. Então, primeiramente, eu quero falar que eu tenho um lugar de fala, porque eu já trabalhei em shopping, gente. Eu tinha uma folga na semana e um domingo no mês, era muito cansativo. Era um desgaste psicológico e emocional muito grande. E a única coisa que eu queria era sair daquele emprego, porque me cansava muito. Então, quando você aí, que só trabalha 3 vezes na semana, tá argumentando que aí pela economia, por que você não abre mão, então, dos teus benefícios em prol da economia? Ah, não quer, né? Por quê? Porque venha nós é muito bom, mas vosso reino, nada. Então, minha gente, os trabalhadores, eles têm os seus direitos. Trabalhador descansado, existe uma curva na economia que fala sobre trabalho e lazer. Todo mundo precisa de lazer para ter produtividade. Se você corta do trabalhador o direito dele de descansar, de ter lazer, de respirar, de recarregar suas energias, ele não vai conseguir trabalhar na máxima potência que ele tem. Então, quando vierem argumentar sobre economia, que a economia vai piorar porque as empresas perderão poder produtivo, o trabalhador mais descansado, mais animado, ele consegue ser mais produtivo. E fora que você vai diminuir também, minha gente, a rotatividade. As empresas incorrem em altos custos transacionais, quer dizer, o custo de você contratar, de você treinar, porque a rotatividade é muito grande e ninguém aguenta essa lapada muito tempo, não. Então, quando você gera um ambiente, gente, o mais estável para o trabalhador e mais saudável, faz com que o trabalhador queira permanecer naquele trabalho mais tempo. E isso também aumenta a produtividade e a saúde da empresa. Então, calma por aí quando vocês vierem com argumentos sobre economia, porque é ruim para a economia, porque você, primeiramente, não é economista para poder debater um assunto que não cabe a você. E dentro da própria economia, nós temos, sim, motivos sensatos para defendermos o fim da escala 6x1, e ainda mais porque nós que já trabalhamos, ou que trabalhamos nessa escala, sabemos o quão desgastante é, e isso sim, reduz a produtividade das empresas. Não é só eu que estou falando, não. Existem estudos internacionais que já mostram isso. Eu vou colocar aqui o sprint para vocês. Tá aí. Gil do Vigor. Pois é, inclusive faz todo sentido. A gente falou de várias pessoas aí que estão comentando que são contra a escala 6x1, com argumentos de faz mal para a economia, mas com base em quê, né? Informações tiradas de onde? E é justamente isso, né? Um trabalhador que ele está mais descansado, um trabalhador que tem lazer. Para começar, lazer é importante para a saúde mental, né? Se a gente tem um trabalhador adoecido, um trabalhador com estafa muscular, desgastado, com um burnout, esse trabalhador, logicamente, ele não vai render. Ele pode até estar ali no escritório 8, 10, 12 horas por dia, mas ele não vai render. Então, a gente não deveria, né, tratar as coisas como horas de trabalho, como bater ponto, e a gente, em países já evoluídos, já perceberam isso. Quando eu falo evoluído, não é necessariamente economicamente evoluído, né, porque a gente tem, sim, países que levam seus trabalhadores até a exaustão.
Eu falo de evoluído no sentido de humanidade que leva a sério os estudos. Vários países na Europa estão trabalhando, inclusive, pensando em jornadas 4x3. O debate não é nem mais 5x2, é 4x3. Então, mas eles, né, precisam ainda de uma mão de obra barata e de pessoas escravizadas mentalmente, exaustas, sem conseguir lutar para ganhar dinheiro, né? Porque o lucro, o capitalismo é isso. O trabalhador é só um CPF e se ele vier a falecer, tem outro aí que vai querer entrar no lugar. Infelizmente, é a lógica do patronato, né? É Perfeito. Isso, Lúcio. Obrigado, Day, pela participação. E na tela para você QR Code, para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Um grande abraço. Até a próxima.